Olá, sou o Marcos Vinícius, sou mestrando da pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais da UFP, tá? Eu venho fazer esse vídeo para explicar um experimento que fizemos na disciplina de usinagem, referente ao torneamento do aço 1045, variando o avanço e o raio de ponta da ferramenta, a ferramenta de corte. E aí, nisso, avaliar o que afetou na rugosidade final da peça, tá? E aí, só fazendo uma breve introdução quanto a essa parte da usinagem em si, a usinagem, né, os processos de usinagem, que são processos de fabricação, eles têm uma ampla importância aí para a indústria metalmecânica. Mas por quê? Porque a usinagem ainda é um dos processos de fabricação que tem o melhor controle dimensional e acabamento superficial. Mesmo que a peça seja feita por processo de laminação, ou a peça passou por um processo de fundição, muitas vezes ainda é necessário que ela passe por um processo final de fabricação por usinagem, justamente para ter o acabamento final desejado e principalmente o controle dimensional, né? Dimensões finais desejadas do projeto. E aí, quanto ao processo de usinagem utilizado, vai depender da finalidade de fabricação e finalidade da peça. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de processo de fabricação de usinagem. Tá? Por exemplo, nesses dois casos, temos o torneamento cilíndrico externo, que é o que a gente vai utilizar nesse trabalho. Aqui tem o torneamento cilíndrico interno. Aqui temos os fresamento tangencial, fresamento de topo. Aqui processo de alargamento, furação, retificação externa, retificação interna, cada um com suas aplicações e finalidades. Torneamento, por exemplo, fabricação de peças cilíndricas, né? Fabricação de peças por revolução. Aqui, peças planas, peças prismáticas. Aqui, processo de furação, o próprio nome diz, fazer furos, né? E aqui, processo de retificação, em que vai envolver um rebolo aí, né? Retirando o material, geralmente ele tem com isso aí um bom acabamento superficial também, tá? Quanto à rugosidade, comentando um pouco sobre a rugosidade, quando a gente fala de rugosidade na usinagem, muitas vezes a gente associa sempre que na usinagem é o melhor a gente ter a menor rugosidade possível. Nem sempre. Cada aplicação da peça vai dizer qual a rugosidade necessária, o acabamento superficial necessário. Tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para demonstrar isso. Por exemplo, aqui no caso, a gente tem um eixo e tem um retentor. Né? O retentor, material polimérico, o eixo, material metálico. Aqui o retentor, a função dele é reter, né? Justamente esse lubrificante para ele não passar para o lado externo, né? Para o ambiente externo. Por exemplo, aí vamos dizer que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte de um motor, né? Um bloco do motor. E aí esse motor é todo lubrificado. Aqui é o ambiente externo, onde tem, por exemplo, uma engrenagem, uma polia, né? Que vai estar transmitindo o movimento desse eixo. E aí o que acontece? Esse óleo não pode vazar, né? Não pode vir para esse ambiente externo. E o que que isso e como é que isso acontece, né? Justamente devido ao efeito de retenção do retentor. Se a gente pegar aqui nessa parte de contato entre retentor e eixo, né? E ampliar, por exemplo, uma parte do eixo, a gente sabe que a superfície do eixo não é perfeitamente, né? Não é perfeita. A gente sabe que ela vai ter aquelas micro irregularidades que a gente chama de rugosidade, certo? Justamente esses defeitos microgeométricos. E aí quando a gente pega, por exemplo, nessa aplicação, a gente coloca o retentor aqui em contato com, né? Imagina que isso aqui é uma superfície, é a superfície do retentor que está em contato com a superfície do eixo em vermelho. Vai ter regiões aí, se a gente imaginar que esse eixo está com uma rugosidade muito alta, né? Ou seja, esses defeitos microgeométricos são muito grandes, a gente vai ter regiões aí do eixo que não vai estar em contato direto com o retentor. Dependendo desse nível aqui de regularidade, pode acontecer o vazamento, né? O problema de vazamento, que é o que se busca e analisar justamente quando se trabalha com parte de retenção. Então, de maneira geral, nesse caso específico, é interessante que a gente se trabalhe com rugosidades baixas, né? Com rugosidades mais baixas. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, né? Que aqui é já uma parte que não tem mais aplicação, que tem defeitos macrogeométricos, né? Essas aqui são irregularidades muito grandes que provocam vazamento. Aqui, por exemplo,
nesse caso, rolamentos. Rolamentos são elementos de apoio, tá? Em que vai ter um eixo acoplado aqui no interior desse rolamento que vai rotacionar em relação ao mancar, uma base de máquina, né? E aí esse rolamento é feito de uma pista interna e pista externa, né? Que tem movimento relativo uma em relação à outra, por meio aí, né? Garantido por meio dos elementos rolantes, que vão estar em contato entre essas pistas rolantes, tá? Entre essas pistas. Aqui é uma esfera, aqui é um tarugo, né? São os elementos rolantes. E aí a vantagem de um rolamento para a parte de transmissão, né, e de apoio é que ele garante um baixo atrito durante a movimentação, justamente devido a essa superfície das pistas internas serem altamente polidas, né, a rugosidade muito baixa, ou seja, esses defeitos são muito pequenos. Então, por exemplo, para essa aplicação também, para que se tenha um baixo atrito, né, uma superfície, é ideal que se tenha uma superfície muito polida, ou seja, uma rugosidade muito baixa. Agora, para essa aplicação específica aqui, ó, que eu coloquei esse exemplo, a gente está vendo aqui 16 a 18 RA, rugosidade relativamente até alta, tá? Que é esse rolo aqui, ó, esse rolo de laminação, salvo me engano. É ideal que ele se tenha essa alta rugosidade justamente para provocar um efeito de aderência com a chapa que vai estar passando aqui, ó, para não ter aquele efeito do escorregamento, né? Tem que ter um certo atrito. Então, para garantir esse atrito entre a chapa que vai estar passando aqui nesse rolo compressor, é ideal que se tenha uma certa alta rugosidade no processo envolvido. Então, nem sempre se busca somente rugosidade muito baixa. Como a gente comentou, vai depender da finalidade da peça, tá? E aí, como é que a gente vai avaliar os efeitos disso, né? Como é que a gente se controla essa rugosidade? Tem várias formas. Aqui a gente vai ver o controle da rugosidade justamente por meio do avanço e da variação do raio de aresta da ferramenta, do raio de ponta, aliás, tá? Então, o objetivo desse trabalho é justamente analisar os efeitos da variação do avanço e do raio de ponta da ferramenta de corte na rugosidade superficial da peça usinada em um processo de torneamento cilíndrico externo, tá? Materiais, a gente utilizou um torno Wecker TVK 1660 Eco, do Laboratório de Usinagem por Engenharia Mecânica da UFP. A matéria-prima foi o aço 1045, tá? Um tarugo de 39 milímetros de diâmetro inicial da usina, tá? E aí esse tarugo foi dividido em 6 seções, ou seja, cada seção vai ter um comprimento de usinagem de 50 milímetros, tá? Foi dividido assim, comprimento de usinagem total de 50 milímetros cada. Para cada seção dessa foi ensaiada uma condição com um avanço e um raio específico de ponta, tá? Para ver a variação de rugosidade. Foi utilizado como ferramenta de corte insertos de metal duro, tá? Com essas designações TNMG 160404, que é um raio de ponta de 0,4 mm, TNMG 160408, que é um raio de ponta de 0,8 mm. E aí, para avaliação da rugosidade, após esses ensaios, foi utilizado o rugosímetro SJ210 da marca Mito Toyo, tá? E aí, essa avaliação foi feita no sentido longitudinal da peça, para que justamente, que a gente sabe aqui, por exemplo, nesse eixo, quando se faz o processo de torneamento, vai ficar marcas de torneamento como se fossem roscas, né, de passos muito finos. E aí, para a gente verificar justamente esses relevos, a gente vai fazer uma avaliação aqui longitudinal, tá? E o parâmetro adotado vai ser o parâmetro RA, justamente porque o parâmetro RA é o melhor parâmetro aí para observar essas marcas de usinagem de torneamento, né, devido às suas médias. E aí, quanto às condições de corte que a gente adotou, né, como foram 6 sessões, a gente foi selecionado 6 parâmetros. A amostra que é justamente cada sessão, né, que a gente fez lá no tarugo. 0,8 baixo, o que isso significa? É uma ferramenta, foi utilizada uma ferramenta de 0,8 mm de raio de ponta com o menor avanço, tá? Que é o que a gente colocou aqui mais baixo, ó, que é o avanço de 0,086, o avanço médio que é o de 0,1772 e o avanço alto que é o de 0,3544. Tá? Isso aqui é o mesmo raio de ponta. Depois foi feito um ensaio para outro raio de ponta, que é o menor, de 0,4 milímetros, para os mesmos 3 avanços. O menor,
o médio e o maior, tá? Velocidade de corte foi fixa e o AP também foi fixo. Mas por que o AP foi 1 milímetro? O AP foi 1 milímetro, selecionado 1 milímetro, para ele ser especificamente maior do que os raios de ponta. Porque se a gente utilizasse um AP menor do que o raio de ponta, a gente não conseguiria observar os efeitos do raio de ponta na rugosidade. Então, isso foi proposital, né? Então, ele deveria ser pelo menos aí igual ou maior do que o maior raio de ponta, tá? E quanto aos resultados de rugosidade, né, após os ensaios, a gente vai observar o seguinte, que a gente vai ter 6 resultados, cada resultado desse vai estar relacionado a uma seção da peça, né, que a gente dividiu em 6 partes, cada parte vai ser feita uma avaliação de rugosidade, né? Então, por exemplo, a primeira parte da peça, a gente utilizou, né, um raio de ponta de 0,8 no mesmo avanço, depois o mesmo raio de ponta na mesma ferramenta, só que aumentou um pouco o avanço, depois aumentou mais o avanço. Depois disso, trocou-se a ferramenta, colocou uma ferramenta de raio de ponta menor, 0,4, voltou para o avanço menor, depois para o avanço médio, depois para o avanço mais alto, fez as leituras, né, as medidas de rugosidade de cada seção, plotou-se o gráfico. Vamos fazer a primeira observação aqui para a ferramenta de menor raio de ponta. O que a gente vai observar, né? Fixou a mesma ferramenta, usinou com a mesma ferramenta em 3 condições de avanço. Menor avanço, avanço intermediário, maior avanço. Qual o comportamento observado? Aumentou o avanço, a gente tem o quê? Aumento do RA, né? Aumento da rugosidade. Isso é um comportamento esperado, tá? Porque a gente tem o aumento do avanço, piora o acabamento superficial, ou seja, aumenta a rugosidade. Isso é um comportamento já esperado, certo? Aqui eu coloquei até um gráficozinho, uma imagem que eu achei no site da Mitsubishi Materials, que é o seguinte. Aqui é explicado que quando você aumenta o avanço, a gente demonstra aqui, ó, 5 avanços, o aumento do avanço provoca o que, ó? Aumento do acabamento superficial. Aqui a gente fixando a mesma ferramenta. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma ferramenta aqui de 0,4 milímetros de raio de ponta. Mesma ferramenta, olhar nesse sentido aqui. Ó. O que acontece? Vou variar o avanço. Ó. Avanço menor, avanço maior. Para o acabamento superficial, piorou muito o aumento do avanço. Esse comportamento é geral para todas as ferramentas aqui. Ó. Ferramenta de 0,8, ferramenta de 1,2, de 1,6, de 2 milímetros. Tá? Aqui ele foi utilizado um AP de meio milímetro, né? Um AP de meio milímetro. O que eu observo aqui? Ó? Quando chega para cá, para a ferramenta de raios maiores, a gente não consegue ver uma variação tão grande, né? Como se vê aqui para essa outra variação da primeira ferramenta, que é de 0,4. Ou seja, esse 0,4 está próximo de 0,5. Consegue se observar melhor os efeitos do raio de ponta na rugosidade, tá? E aí o que acontece, né? Quando a gente também aumenta o raio de ponta, o que acontece aqui com o acabamento superficial? Tende a diminuir, certo? Comportamento geral, certo? Então, se a gente observar aqui, para esse comportamento, ele foi de acordo. Se a gente observar a ferramenta de maior raio de ponta, pega o avanço médio e avanço alto, também vamos ter esse comportamento do aumento da rugosidade, porém, entra a seguinte pergunta, mas por que esse comportamento aqui fugiu, né, do esperado? Esse comportamento realmente surgiu do esperado. Esse valor era para ter sido o menor valor de rugosidade obtido. Por quê? Porque aqui a gente está tendo o maior raio de ponta e o menor avanço. Tá? O que acontece em um efeito geral? O aumento do raio de ponta melhora a rugosidade da superfície, que é o que a gente observa aqui. Por exemplo, ó, aumentou o raio de ponta, melhorou o acabamento superficial. Aumentou o avanço, aumenta avanço, piora o acabamento superficial. Tá? Então, aqui, se eu tenho um menor avanço, já era para favorecer o acabamento superficial melhor. Né? Se eu estou com um raio de ponta maior, já era para também favorecer. Então, era para ser o melhor resultado. Mas por que não deu esse resultado? Porque aqui houve um erro de operação. Ou seja,
a contraponta do torno não estava bem fixada e durante a usinagem a peça vibrou muito, né? E vibrou ao ponto de danificar a superfície usinada. Só que não foi repetido o ensaio. Por não ser repetido o ensaio, os valores foram obtidos do valor errado, tá? E mais, após esse ensaio errado, né, essa operação errada, foi fixada a peça corretamente, a contraponta corretamente, continuou-se os ensaios daqui para cá, tá? Então, todos esses aqui, ó, do médio até esse alto, foram feitos com a peça bem fixada, evitando o efeito da vibração no acabamento superficial. Então, para esse caso aqui, a gente deve desconsiderar, né? Esse aqui fugiu do esperado, não é o que a gente esperava, tá? Que vale também um comentário que o aumento do raio de ponta aumenta os esforços de usinagem e causa trepidações. Não foi observado isso aqui, mas é o seguinte, aqui a gente observou tanto nesse comportamento como nesse que foi trago do site da Mitsubishi, que comportamento geral aumenta o raio de ponta, melhora o acabamento superficial. Só que é o seguinte, esse efeito não é absoluto, ou seja, quanto mais aumentar, melhora. Não, vai ter um ponto que você aumenta tanto que vai aumentar os esforços de corte e vai gerar uma alta vibração que danifica a superfície. Tá? Então vai ter um ponto X de aumento, né, que você vai ter até aquele limite que ele melhora. Passou daquilo, vai piorar por conta do uso dos aumentos dos esforços e vibração, certo? E aí tem as outras questões também, né? Porque se fosse olhar mais a fundo, para esse caso aqui, a gente está usinando o aço 1045, já é uma peça um pouco mais, relativamente duro, né? Um aço relativamente duro, média dureza. E aí o que acontece? A gente seria mais ideal a gente utilizar um raio de ponta maior ou menor, né? Em questão de durabilidade da ferramenta, aí vai depender, né? Porque se você tem um raio de ponta maior para a ferramenta, isso vai favorecer tanto para o acabamento de superfície, como para a própria ferramenta, porque você vai estar fortificando, ou seja, você vai estar dando maior resistência à ponta da ferramenta. Tá? Então, isso aí é outra grande vantagem para o aumento do raio de ponta. Certo? E aqui a gente tem também, né, quanto ao comportamento geral, que para o mesmo raio de ponta, há um aumento da rugosidade com o aumento do avanço, que é o que a gente observou aqui. Fixou a mesma ferramenta, mexeu no avanço, né, aumentou o avanço, aumenta a rugosidade. E aí, quando a gente fixa, por exemplo, um mesmo avanço, se a gente pegar, por exemplo, esse caso aqui, ó, 0,8 médio, né, que é o avanço médio para a ferramenta de maior raio de ponta, e o avanço médio para menor raio de ponta. Mesmo avanço, né, que é o de 0,1762 milímetros por revolução. O que acontece se eu fixar o avanço, fixar a velocidade de corte, todos os parâmetros e mexer só no raio de ponta? Né? Maior raio de ponta, observa o quê? Menor rugosidade, tá vendo aqui? Menor rugosidade. Consegue observar isso nos outros resultados? Também. Para o maior avanço, vou fixar o maior avanço, tá? Fixei o maior avanço, mudei só o raio de ponta. Raio de ponta maior, valor de rugosidade muito menor do que esse aqui, ó, tá? Aí entra também a outra pergunta. Esse aqui era para ser o menor valor de rugosidade, correto? Era para ser, né, o menor valor, mas não foi, por conta do erro do ensaio. Só que esse aqui, a gente consegue observar que ele é um valor, de certa forma, até muito alto em relação aos outros valores. Deu 11,44 RA, né? O que é isso aqui? Isso aqui foi o pior valor de rugosidade, né? O pior acabamento. Por quê? Porque você misturou dois efeitos. Misturou o efeito do raio de ponta, comportamento menor, raio de ponta, pior acabamento. Beleza. Avanço também contribuiu, porque é um maior avanço. O avanço contribui de forma aí negativa para o acabamento. Então, misturou os dois efeitos, obteve-se o pior resultado de rugosidade para esse ponto. Tá? E aí, o que a gente observa aqui? Para um mesmo avanço, o aumento do raio de ponta diminui a rugosidade, comportamento geral. E para menor raio de ponta e maior avanço, houve um aumento substancial da rugosidade, que é esse caso aqui, ó, o caso 6. Tá? E aí, essa amostra 0,8 baixo teve comportamento fora do esperado, por quê? Devido à trepidação da máquina. Tá? O comportamento não era para ser esse.
Quanto aos cavacos formados, a gente consegue observar o seguinte, né, e confirmar também o que a literatura fala. Aumento excessivo do raio de ponta resulta em controle ruim do cavaco. Isso está correto. E menores avanços com baixa profundidade de corte favorecem cavacos emaranhados. Tá, isso também aqui é um comportamento geral. A gente consegue observar aqui, né? O avanço vai aumentando aqui de cima para baixo. O que acontece do avanço de cima para baixo? Menor avanço, cavacos emaranhados. Esse caso aqui, né? Cavacos emaranhados. São cavacos bons para usinagem? Não, são cavacos péssimos para usinagem. Por quê? Porque isso aí prejudica a segurança da operação, tanto para o operador como para o processo em si de usinagem e acabamento superficial. Quando vai aumentando o avanço, vai o quê? Diminuindo o tamanho do cavaco, favorecendo aí, né, o processo de usinagem. Só que se a gente diferenciar aqui raio de ponta menor, raio de ponta maior, ferramentas de raio de ponta menor favorecem cavacos menores, tá? Então, nesse quesito aqui, se fosse para a gente escolher, selecionar um parâmetro que favorecesse de melhor maneira a formação de cavacos menores independente do acabamento superficial, a gente escolheria esse aqui, ó, essas duas combinações, ó, tá? Que gerou menores cavacos, tá? Essa aqui também seria interessante, certo? De certa forma, mas sendo melhor essas duas aqui, ó. Um raio de ponta menor com um avanço intermediário e um avanço maior, tá? Isso aqui falando de controle de cavaco, independente do acabamento superficial, tá bom? Então foi isso aí, muito obrigado.